Graça no Senhor Jesus. Quero compartilhar o texto do Salmo 119, versículo 11, que diz assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Observe o que diz esse texto. Ele fala de pecados. Pecar. Todo ser humano peca. Não existe um ser humano na face da terra que não cometa algum deslize, algum pecado. Se não peca através das atitudes, peca às vezes através do falar. Se não peca às vezes através do falar, peca às vezes ao pensar alguma coisa que não é certa. Ou seja, nós somos seres propensos a pecar. A palavra de Deus nos fala claramente que o salário do pecado é a morte. Ou seja, se nós continuarmos na atitude de pecar, certamente morreremos. E aqui não é morte física, é morte espiritual. É a total separação de Deus. Em outras palavras, habitar no inferno. Mas para que isso não ocorra na nossa vida, Deus nos dá uma ferramenta muito importante que se chama a palavra dele. Aqui diz: guardo no coração as tuas palavras. A palavra de Deus, ou as escrituras sagradas, como o nome aí diz sagrado, é a palavra de Deus. Ela tem o poder de fazer alguma coisa no nosso viver. Hebreus nos diz que ela é viva e ela é eficaz. Ou seja, ela tem a possibilidade de nos ajudar diante do nosso maior inimigo, que são os nossos pecados, os nossos erros. Sem sombra de dúvida, tudo começou na cruz do Calvário. Quando o Senhor Jesus Cristo tomou o meu e o seu lugar e morreu na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados. Não por causa do pecado dele. Ele não tinha pecado, ele era santo. Ele é Deus. Portanto, ele morre no nosso lugar para nos dar a possibilidade de sermos perdoados por Deus e a possibilidade de vencermos o pecado. Lá em Romanos capítulo 6 fala que o pecado não terá domínio sobre vós. Exatamente aqueles que creem em Cristo Jesus, que têm o Senhor Jesus Cristo, este pode vencer o pecado. Mesmo quando nós aceitamos o Senhor Jesus, não significa que nós não pecamos, ou seja, que não há uma isenção 100% de pecado aqui nessa terra. Ou seja, nós vamos errar outras vezes. Mas Deus nos dá a possibilidade para que isso diminua muitíssimo, para que a gente não venha cometer deslizes na nossa vida e depois venhamos a chorar. Portanto, aqui nos traz o segredo nesse versículo. O salmista diz: guardo no coração as tuas palavras. Ou seja, a palavra de Deus é poderosa na sua vida e na minha vida para nos ajudar a não pecar. No versículo 11 do Salmo 119, ele diz aos jovens: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Aí ele responde, observando segundo a palavra. A palavra de Deus, ela é poderosa para nos ajudar. Se este é o segredo para a gente evitar o pecado, então a gente tem que ter mais a palavra de Deus. Isso é lógica absoluta. Se a palavra de Deus, guardada no meu coração, me ajuda a não pecar e purifica o meu coração, por que não utilizar mais dessa palavra? E aqui eu lanço o desafio a você. Leia mais a palavra. Tenha comunhão com a palavra de Deus, com a Bíblia. Procure saber a vontade de Deus através da palavra de Deus. E você vai sentir paz no seu coração, vai sentir que Jesus de fato perdoa os seus pecados e você terá maiores condições de vencer o pecado. Faça isso. Tenho certeza que Deus vai te abençoar. Um grande abraço. Amém.